Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fabiana e essa semana nós vamos retomar nossas atividades trabalhando os gêneros do caderno que vocês receberam, o Trilha de Aprendizagem. E a proposta do Trilha é que a gente estude o gênero notícia, tá? A gente já começou a estudar um pouquinho notícia quando estávamos nas aulas presenciais. E a notícia, como a gente sabe, ele é um gênero muito presente no nosso dia a dia. Por mais que as pessoas não gostem de ler, elas se informam, né? Seja pelos jornais, da TV, do rádio, da internet. Então, todo mundo precisa, né, se informar. Todo mundo precisa de notícia. Então, faz muito parte do nosso cotidiano. Quais são os principais objetivos da notícia? Os principais objetivos são relatar fatos e informar esses acontecimentos à população. Que tipo de acontecimento? Geralmente os socialmente mais importantes, aqueles acontecimentos que são importantes para a sociedade, para a coletividade. Por exemplo, agora nós vivemos um momento de pandemia, então é normal que nós tenhamos um número maior de notícias sobre esse assunto, porque as pessoas precisam saber o que se passa, né? O gênero notícia, ele circula em várias mídias, em vários meios de comunicação. Então, a gente tem notícia na TV, através dos telejornais, no rádio, que é um dos meios mais antigos em que as notícias circulam, os jornais impressos e a internet, tá? Então, esses são os meios de comunicação mais comuns. Como um gênero de textual, aqui a gente vai focar mais nas notícias escritas. As notícias, elas têm algumas características. Quais seriam essas características principais? Então, uma notícia bem feita, bem escrita, ela tem que ter impessoalidade. O que é impessoalidade? O foco da notícia é o fato. Então, eu não posso, por exemplo, o jornalista não pode, por exemplo, colocar um relato pessoal. Ele vai sempre relatar ou narrar um fato, mas com certo distanciamento, em terceira pessoa. Ele não pode colocar os pronomes eu ou nós, porque não é um relato pessoal. Ele tem que narrar ou relatar aquele fato de uma maneira mais impessoal possível, tá? Focando sempre no fato. A notícia tem que ter objetividade e informatividade. O que isso significa? Que ela tem que informar o máximo que ela puder, mas não de uma maneira, não dando muitas voltas. Ela tem que ser objetiva, tem que ir direto ao ponto, direto ao assunto, tá? Então, é o máximo de informação com o mínimo de palavras. E a notícia tem que ter uma das características muito importantes para dar credibilidade para as notícias é a imparcialidade. O que é imparcialidade? É narrar um fato sem colocar o seu ponto de vista a sua opinião sobre esse fato. Isso nem sempre é algo alcançado totalmente, porque a partir do momento que a gente narra ou relata um fato, querendo ou não, nós estamos colocando o nosso olhar sobre ele. Mas o jornalista, ele tem que ter um cuidado. Que tipo de cuidado? Na escolha das palavras, né? Aqui eu coloquei cuidado com a escolha lexical. Isso significa tomar cuidado com certas palavras, não usar muitos adjetivos, porque os adjetivos os adjetivos são palavras que mostram muito a nossa opinião. Então, para que ele consiga cumprir, né, essa característica, é importante dar credibilidade a ela, tem que tentar ser o mais imparcial possível. Além dessas, é importante que os títulos, né, geralmente se vocês começarem a observar as notícias que vocês leem, vocês vão perceber que os títulos vêm com os verbos no presente.
Aí aqui eu vou dar um exemplo, peguei um exemplo de uma manchete do dia 7 de maio, que estava dizendo assim: municípios brasileiros ampliam quarentena. Então aqui você tem o verbo ampliar, ele está conjugado no presente. E isso tem um motivo, tá, pessoal? Quando você coloca esse verbo no tempo presente, você dá um caráter de atualidade para essa notícia. Se você colocar um verbo no passado aqui, municípios brasileiros ampliaram a quarentena, isso quer dizer que já acabou, já passou, já voltou ao normal. Então, ninguém vai consumir notícia velha, notícia já ultrapassada. Então, o verbo no tempo presente é um recurso da linguagem para dar às notícias uma carinha, mesmo um caráter mais de atualidade. Aí agora falando um pouquinho sobre a estrutura, o que uma notícia escrita, uma notícia bem escrita, ela tem que ter, que não pode faltar. Então ela vai ter que ter um título, né, que seria a manchete, o maior destaque, um subtítulo, que seria o título auxiliar, que ele vem complementar as informações do título, o lead na sequência. O que seria o lead? O lead, ele é o primeiro parágrafo da notícia, e ele é importantíssimo, porque é no lead que as informações principais vão se concentrar. E na sequência, o corpo da notícia. O corpo da notícia é onde o jornalista vai poder colocar os detalhes, vai colher os depoimentos, então ele vai poder dar maior detalhes daquilo tudo que foi dito anteriormente de forma mais breve, mais resumida. Aqui, né, essa pirâmide invertida mostra justamente isso, o grau de importância das informações que devem constar na notícia. Tudo é importante, tá? Mas, geralmente aqui no lead, na manchete, você tem as informações principais. Embora eu penso que tudo tenha que ser lido. Por quê? Uma vez que você não leia tudo, pode ser que muitas vezes, às vezes acontece isso, né? Principalmente notícias ou fake news, notícias de origem duvidosas. Às vezes o título é chamativo e aí quando você vai ler os detalhes da notícia, você vê que aquilo não se confirma. Então, apesar dos destaques serem diferentes, é importante que se leia tudo. Aqui nós vamos falar um pouquinho mais especificamente do lead. Como eu havia dito para vocês, o lead ele concentra as informações principais das notícias. Que tipo de informações eu tenho que ter no lead? Eu tenho que ter o que aconteceu, com quem aconteceu, onde esse fato aconteceu, que é o lugar. Eu tenho que ter quando isso aconteceu, quando seria a data, o horário, como aconteceu, ou seja, a maneira que ele aconteceu, e o porquê aconteceu, que seria o motivo. Às vezes pode acontecer desse porquê não estar presente no texto, mas por conta das circunstâncias, né? Dependendo do fato, não há ainda certezas ou ainda está sob investigações. Então, o jornalista não pode sair afirmando coisas sem ter certeza. Então, essa informação às vezes ela não é, ela é omitida, mas por questões mesmo de credibilidade, né? Porque não é aquele momento. Isso talvez tenha que ser desenvolvido num outro tipo de texto, uma reportagem, que é um texto mais longo, mais detalhado, tá bom? Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma notícia, pra gente justamente ir detalhando essas partes, né, que devem compor a estrutura, né, que nós temos dentro de uma notícia. Então, é uma notícia que saiu, que foi publicada no dia 15 de maio de 2020, no jornal O Joca, e que diz que municípios de 3 regiões brasileiras entram em lockdown. Lockdown aí, para quem não sabe, é um tipo de confinamento mais restrito, né? Em que as pessoas vão poder sair estritamente para coisas muito, muito essenciais, tá?
Então, aqui nós temos o título, né, que eu já li para vocês. Municípios de 3 regiões brasileiras entram em lockdown. Nós temos o subtítulo ou o título auxiliar, que é este: a medida impõe que é este aqui. A medida impõe o bloqueio total, proibindo que as pessoas saiam de casa a menos que precisem fazer algo considerado essencial. Veja, esse título ele vem complementar as informações do título principal ali. Outra questão, né? Se vocês repararam, municípios de 3 regiões brasileiras entram em lockdown. O título da notícia ele tem que ser, ele não pode ser muito longo, mas ele tem que ser informativo. Então aqui você já sabe o que aconteceu e onde aconteceu, pelo menos de maneira breve, mas sabe. Você não pode colocar, por exemplo, um título de uma notícia muito vago, por exemplo, o lockdown. Ficaria muito vago e pouco informativo, tá? Logo abaixo nós temos o lead, que é esse parágrafo em negrito aqui, né, que está bem destacado, que eu fiz questão de destacar. Por quê? Porque é aqui que você vai ter uma maior concentração das informações, das informações principais. Então, no início de maio, governantes do Pará, região norte, Bahia, Ceará e Maranhão, Nordeste, Rio de Janeiro, Sudeste, decretaram lockdown, que significa confinamento em inglês, em alguns municípios. Por conta do avanço da pandemia de Covid-19 nesses locais, a medida impõe um bloqueio total, proibindo que as pessoas saiam de casa a menos que precisem fazer algo considerado essencial. Antes, na quarentena, havia apenas orientação para ficar em casa, tá? Então aqui eu tenho o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por quê. Então, no parágrafo todo, de uma maneira bem sucinta, bem resumida, eu tenho tudo isso. E na sequência nós temos o corpo da notícia. Aí nós temos os maiores detalhes, né? Importantes também. Algumas das novas regras que passaram a valer com o lockdown são: só é permitido circular, tanto a pé quanto em veículos, em casos essenciais, como para trabalhar em hospitais ou comprar comida. É proibida a entrada e saída de veículos na região, com exceção para ambulâncias e caminhões. Atividades não essenciais estão suspensas. E aí, eu tive que tirar um pedacinho da notícia, porque não caberia na tela. E aí, o texto vai detalhando um pouco qual seria a situação de cada estado aí que adotou o lockdown, certo? Aqui eu vou dar 2 minutinhos para vocês encaixarem, tendo como base a notícia que nós lemos. Vocês vão encaixar aqui. Nós temos as perguntas em cima: o que aconteceu, onde, quando, como e porquê. E vocês vão ligar a informação à pergunta certa. Então, eu vou dar 1 minutinho para vocês fazerem isso, tá ok? Então, para quem tentou fazer, encaixou o que aconteceu, que é o fato: governantes decretaram lockdown. Onde foi decretado o lockdown? Foi em todos os estados do Brasil? Não. Em alguns municípios do Pará, do Ceará, do Rio de Janeiro, do Maranhão e da Bahia. Quando que foi decretado o lockdown, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado,
Porque a data da notícia é do dia 15 de maio, a data em que ela foi publicada. Mas a data do fato, aí tá dizendo que era no início do mês de maio, provavelmente na primeira semana, né? Depois, como isso aconteceu, como que esse lockdown aconteceria, de que forma. Então, as pessoas estariam proibidas de sair de casa, a menos que precisem fazer algo essencial, que seria, esse algo essencial tá no texto, né? Trabalhar em hospitais, sair só realmente para ir aos supermercados e farmácias, tá? Serviços bem fundamentais. E por último, por que esse lockdown foi decretado? Por conta do avanço da Covid, né? Nestes locais. Então, a medida foi tomada, o decreto foi feito por conta para conter o avanço da doença e o número de pessoas mortas por consequência, tá? Então, agora é a sua vez, né? Então, no caderno Trilha de Aprendizagem, vocês vão ter um texto, 2 notícias para ler nessas páginas aí que eu coloquei aqui em cima, né? As páginas 26, 27, 28 e 29 do Trilha de Aprendizagem. Tem 2 notícias que vocês vão ler, e as questões, né? A, B, C, D, E, F e G, para responder com base nas 2 notícias. Então, é para ler com atenção os textos, né? E tentar responder as questões, tá ok? Qualquer dúvida, é só mandar pergunta que a gente tenta ajudá-los, tá? Por hoje é só. Abraços a todos.